Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Vai, apenas começando. Muito boa noite a você de casa, 18 horas e 31 minutinhos. Eu quero te convidar a vir agora juntos conosco. Eu, Danilo Dias e toda a nossa equipe vamos te levar a conhecer vários conteúdos de um programa sensacional que preparamos tudo de forma minuciosa, pensando no que você do outro lado gostaria de receber nessa hora de programa. Vamos juntos até às 19h30 com muita alegria desse programa que a tônica é entretenimento esportivo. Antes de tudo, o meu agradecimento, como sempre, vai a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, alegria em nossos corações, para que você, aí do outro lado, receba muito conteúdo esportivo. Vamos juntos? Você sabe que a nossa linha de contato para comunicar conosco aqui no estúdio é esse telefone abaixo, o 629-9528-3890. Essa linha que conecta você com o nosso programa Placar Esportivo. E daqui a pouquinho nossa produção preparou um quiz. Será? Qual a pergunta do dia de hoje, hein? Daqui a pouquinho eu vou te contar tudo, detalhes do que você viu na abertura. Temos NBA, temos o ATP Finals em Turim, a Série B, quem vai subir? Hoje ao meu lado para responder essas perguntas, ele que está de volta. Ficou uma semana sem vir aqui no programa, resolvendo problemas pessoais, mas a alegria dele, a sintonia fora e dentro dos estúdios sempre está a 1000 por hora. Esse é Renato Sobrinho. Boa noite, Renato. Fala, Danilo Dias, um abraço a você, muito boa noite a todos que nos acompanham pela Fonte TV. Tá chegando aquela hora especial, né? Sempre nos finais de tarde, às 18h30, nós temos o nosso Placar Esportivo. E é uma honra poder estar aqui fazendo parte dessa equipe. Se você já viu um pouquinho do que vai ser o nosso programa, se prepare, relaxe, porque tem muita coisa boa. O Danilo já colocou uma prévia aí, mas eu te garanto, tem muito mais. Renato, seleção brasileira joga essa semana, hein? Já as seleções europeias já estão em campo também. E essa semana de seleção traz uma paz em relação aos campeonatos ou não é bem assim? Porque a Série B tá pegando fogo, Renato. Paz porque a Série A tá dentro daquela parada, né? Tudo bem, mas a Série B, Danilo, nós temos aí todas as definições acontecendo, creio eu, que nessa última rodada não. Na penúltima rodada nós vamos conhecer quase tudo. Daqui a pouquinho o Renato vai responder as perguntas que vão chegando, vai desmiuçar tudo, quem ele vê sobre as possibilidades de acesso, o Santos dele já subiu e muito mais conteúdo pra você. Põe na tela então, produção, o nosso quiz interativo de hoje. Qual que é a pergunta que nós queremos que você de casa nos responda? Qual jogador marcou o primeiro gol da seleção brasileira em uma final de Copa do Mundo? Renato, olha só, hein? Será que foi o Pelé, o Eterno, Vavá, Preguinho, o Garrincha ou o Zito? Qual foi o que o marcou pela seleção brasileira em uma final? A primeira final foi em 58. A primeira final foi em 58. Então o primeiro gol da seleção. Será que foi do Pelé? Em uma final? Não, já sei quem é. Já? Já, matei. Vavá, Preguinho, Garrincha ou Zito? Confesso que eu não era nascido também, Renato. Eu também não, pô. Mas essa aí eu acho que eu vou dessa. Eu acho que eu consigo acertar. Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Vem comigo aqui porque o nosso programa hoje está mais do que especial. Além do Renato Sobrinho, hoje nós vamos ter a honra de ter uma visita ilustre, uma visita internacional de um amigo que eu fiz enquanto estive em Portugal. Ele que é um advogado do esporte há mais de 20 anos, atuando com maestria, genialidade, honestidade e muita sinceridade no seu coração. Hoje nós vamos ter a honra de receber um advogado português que está em Goiânia, considerado meu amigo e com certeza aceitou o nosso convite e se faz presente aqui hoje. Estou falando dele, Dr. Nuno Rego. Boa noite, doutor. Muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite, doutor. Prazer, um prazer. A gente se conheceu lá na Europa. Estiveste lá jogando com muito sucesso e agora aqui em Goiânia não poderia deixar de... Doutor, eu acredito que nem nos meus melhores sonhos acho que eu imaginaria nós dois estarmos aqui em um programa de televisão na minha cidade te recebendo. Olha que orgulho, que honra, hein? Sim. Não é a primeira vez que estou num programa de TV aqui no Brasil, mas contigo é a primeira vez e que seja a primeira de algumas muitas, outras, né? Certamente. O que você está achando da nossa cidade aqui em Goiânia? Boa? Muito bom. A cidade é boa, mas acima de tudo, melhor do que a cidade são as pessoas. É, o povo
Acolhedoras. É maravilhoso. Comida boa. Comida boa. Doutor, como é que você me explica? De manhã tem sol, de tarde chuva, à noite ainda abre um solzinho e depois chove de novo. Essa pergunta eu tenho que fazer ao nativo, não é? Eu não sei. eu também não sei responder. Eu só sei. A minha única preocupação é acertar na roupa quando saio na rua. Você sai de manhã com a jaqueta, depois já tem que tirar. É bem assim, né, doutor? Tem que sair prevenido. Doutor, deixa eu bater um papo bem bacana. Antes de entrar no assunto da sua área de atuação de esportista, é verdade que você atuou, né? O Renato, ele atuou profissionalmente em handball pela seleção portuguesa, foi capitão e disputou a Copa do Mundo? Copa do Mundo, Copa da Europa, sim. Fiz uma carreira, minha vida foi handball. Não foi só estudar, né? Em Portugal é desporto profissional, é o segundo desporto. E tentei conciliar com faculdade e com estudos, que é uma coisa importante, e consegui. Vários anos, desde os 14, 15 anos como quase profissional, jogando na seleção. Capitão da seleção de Portugal, 56 vezes internacional, uma Copa do Mundo, uma Copa da Europa e muitas histórias e muito aprendizado, como vocês falam. Exatamente, isso é o que é a grande valia, né, doutor? O aprendizado e o que você colhe com isso é muito bom. E você tocou num assunto pertinente. Você conseguiu conciliar o esporte ao estudo. E hoje em dia, será que os jovens que querem migrar para a Europa, eles conseguem conciliar isso? É muito importante que consigam e que o meio familiar, a família, ajude nisso. Danilo, tu sabes também que por cada jogador que chega ao profissional, se perdem 1000. Verdade. E esses 1000 têm que ter um plano B. Tem que ter se não der certo como jogador, tem que ter uma base de estudos, de saber o que querem da vida, porque não um garoto com 11, 12 anos que só pensa em futebol, se aos 18 não der certo, o que é que ele vai fazer da vida? Exato. E é importante a família, os clubes, as instituições fomentarem a importância que o futebol pode ser importante, claro que sim, o desporto, porque é uma via profissional muito atraente, mas que tem que estar preparado para o plano B, que é não dar certo ali. Eu costumo dizer, doutor, que o jogador de futebol, ele vive dentro de uma bolha, né? Literalmente 10, 12, 15 anos dentro daquela bolha, onde tudo é muito fácil para ele, chega, e depois que aquela bolha ela é estourada, ele se vê um mundo pela frente sem saber para onde ir. Tem isso. Muitas vezes a culpa não é do jogador, dos 12 ou de 15 anos. A família também. É compreensível, se legitima, porque a família, muitas vezes, uma família mais carenciada, se tem um menino com 12, 13 anos que pode ser craque, a família vai depositar esperanças nele. Exato. Pode ser a saída. Não é fácil fazer advertência para essas pessoas fazerem isso. Mas depois são os amigos, a namorada, o desporto dá-nos isso. Muito cedo, quando começamos a ser famosos, com 12, 13 anos, começa a aparecer o nosso nome no jornal, a gente começa a ganhar o primeiro dinheiro aos 14, 15 anos, começa a ter dinheiro, começa a ser o mais famoso da escola. Começa a pôr mais dinheiro que os próprios pais em casa. Exatamente, me aconteceu isso com 18 anos, o meu pai era médico. Eu com 18 anos ganhava duas vezes mais que o meu pai, que era médico no maior hospital da cidade. Olha aí. E o meu pai não compreendia isso. E é difícil absorver isso, né? Exatamente. E depois a questão da bolha, se estourar, temos que estar preparados. Eu sempre tive essa preocupação. Estar preparado para, se não der certo ali, ok, eu vou ter uma outra profissão. Por isso que atua com excelência há mais de 20 anos. Mais de 900 jogadores já passaram pela mão do Dr. Nuno Rego, que está aqui diretamente do Porto. Sua cidade natal, Porto? Cidade, sim. Porto. Que isso, hein? Diretamente do Porto, do nosso país tão querido, Portugal, que me abriu as portas. Doutor, vou te pedir para ficar aqui do nosso lado, fazer o programa comigo e com o Renato. Vamos para um rápido intervalo, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para você ainda. Fechou? Prazer, fechado. Vamos para um rápido intervalo e daqui 2 minutinhos nós estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, nível internacional hoje, hein? Que alegria receber o Dr. Nuno Rego. E vamos ter muito conhecimento para aprender daqui a pouquinho. Vamos lá para os Estados Unidos? Já que estamos falando de internacional, ontem
Steph Curry fez cada cesta, Renato Sobrinho, que deu vontade de dormir, porque a qualidade dele é literalmente isso aí. Põe na tela. É isso mesmo, a classificação na Conferência Leste, Renato Sobrinho. Temos a surpresa dos Cavaliers terem 12 vitórias e nenhuma derrota. Esse seria talvez a grande surpresa dessa Conferência Leste, né? O Celtics na segunda posição, que era esperado, né? E 3 derrotas já, Pois mas as derrotas que não eram, né? Perdeu em casa ontem. Exatamente, mais uma derrota. Enfim, nessa fase classificatória, tudo ok. Agora, o Gold State, cara, o que o Steve Curry fez ontem, realmente... Não, incrível. Ele pôs todo mundo pra dormir, né? Pois, literalmente. E venceu o time que é atual vice-campeão, os Mavericks. Pois é um jogaço, né? O Warriors, o de Golden State do Steph Curry é primeiro colocado, o Suns de Kevin Durant na segunda posição. Alguma surpresa na Conferência Oeste ou não? Não, assim, bem da verdade eu esperava mais. Por exemplo, o Clippers teve uma boa temporada, o time Wolves também, mas está tudo dentro de uma normalidade. Apenas no início, né? De 84 jogos tem muito jogo ainda. A bola laranja vai pulsar aí nas arenas e nesses grandes ginásios da NBA. E daqui a pouquinho vai mesmo pulsar. Nós temos 2 jogos que chamam a atenção. O primeiro lá em Filadélfia, Renato, onde os Cavaliers visitam o Joel Embiid, que voltou de contusão. E também em Oklahoma, onde o OKC, que está jogando muito, recebe os Pelicans. Pois é, são 2 grandes clássicos, né? Tem vários jogos aí importantes, mas esses 2 que você destacou realmente chamam a atenção. É isso mesmo! A NBA, você confere em tudo, cada detalhe aqui no nosso programa Placar Esportivo. O Goiás, Renato Sobrinho, já está visando 2025, é verdade. Mas ainda de olho na possibilidade de beliscar a 4ª e última vaga para ascender a Série A. O Goiás, que está vislumbrando a possibilidade de contratar Caio Dantas do Guarani, eu tive informações que isso não é verdade, mas o olho do Goiás tem que estar em 2025 ou ainda na possibilidade do G4? Tem que fazer as duas coisas simultaneamente, né? 2025 tá aí, falta um pouco mais de mês e meio para isso, a temporada acaba, faltam 2 jogos e é preciso saber. Uma das coisas que eu penso que já está definida no Goiás, o Lucas Andrino vai ficar. E com isso, possivelmente, Wagner Mancini também. O que eu penso que é uma boa. Até porque ele, quando teve possibilidade de trabalhar com quem ele queria e teve dispensado as pessoas que estavam atrapalhando, ele conseguiu fazer um trabalho razoável. Haja visto que o Goiás pode chegar à 6ª vitória no próximo sábado. Você manteria ele? Claro, eu manteria o Mancini. E, claro, agora, eu vou te falar um questionamento aí. Eu não contrataria o Caio Dantas, não. Sabe por quê? Ele passou por aqui, no Vila Nova, ele foi importante durante um período. Depois, quando o time caiu, todo mundo, ele não conseguiu se destacar. Fez 10 gols. Exatamente, mas eu penso que no Goiás, talvez o Goiás precisasse de mais, considerando tudo aquilo que o Goiás tem, que representa e que é a expectativa do torcedor esmeraldino. Já Wagner Mancini começou a trabalhar o time essa semana para deslocação em Manaus. E ele comentou sobre esse jogo diante do Amazonas. Veja aí. Olha, deve ser um jogo difícil em função das circunstâncias também, né? Não só pelo bom time que tem o Amazonas, ontem até assisti o jogo diante do Guarani, mas muito em cima de onde a gente vai jogar, né? Num clima muito diferente do nosso, Manaus é extremamente úmido e num estádio que não é a arena que normalmente o Amazonas manda os jogos, né? É num outro estádio onde joga o São Raimundo, o Nacional, enfim, que nós já fomos atrás, obtivemos informações, é um campo até bom, só que um pouco mais vivo do que a arena, então isso torna o jogo diferente, a gente tem que estar muito atento à escalação, aquilo que o jogo vai te entregar em termos de circunstâncias, né? Tentar entender qual a melhor equipe, se nós vamos ter chuva na hora do jogo, porque certamente a drenagem desse estádio é diferente da arena também, então tudo isso está em jogo. Acho que o mais importante é a gente saber montar uma boa estratégia e ir lá com um time forte, sabendo que pode ser que tenha que jogar de uma outra forma, talvez não seja um jogo de botar a bola no chão e jogar, e eu quero que o Goiás entenda isso, e se tiver que fazer um jogo de bola longa, de disputa pela segunda bola, tem que estar muito preparado para isso também. É isso aí, tem que estar preparado, porque ao Goiás só resta a vitória nesse próximo jogo lá em Manaus contra o Amazonas. Quem sabe ainda tem essa possibilidade de beliscar a chance ali de entrar no G4. Os próximos jogos do Goiás só são 2. É diante do Amazonas e do Grêmio Novo Horizontino, Renato. Está na tela, sábado às 19 horas lá em Manaus, e depois no próximo domingo, a hora ainda não sabemos, se vai ter um jogo de vida ou de morte, ou então um jogo apenas amigável. Vamos aguardar. Eu penso que o Goiás tem condições de vencer as 2 partidas. Agora,
Tem uma coisa ainda que você não falou, mas que pode acontecer. Acho pouco provável, mas temos que considerar uma vez que é um fato. Amanhã nós teremos o julgamento do recurso em que o Goiás pede a nulidade da partida diante do América Mineiro e que possa ser reeditada essa partida. Não acredito muito nessa possibilidade. No entanto, temos que aguardar, porque se isso acontecer, o Goiás pode ter a possibilidade de ter novamente a chance de enfrentar o América. E aí, ao invés de 1 ponto, conseguir mais 2, que colocará o Goiás em plenas condições, considerando que ele vença as 2 partidas. É isso mesmo. Já o outro representante goiano, Vila Nova, escorregou na reta decisiva, Renato Sobrinho. E por lá, agora é um momento de dispensas e algumas possíveis para cumprir dentro dessa Série B, diante do Ituano, neste sábado, às 21 horas, Renato, aqui em Goiânia, e depois visita Belém para enfrentar o Paysandu lá no estádio do Mangueirão. Paysandu, que já está livre do rebaixamento, Vila Nova, para mim, vence o Ituano, tem condições de vencer o Ituano e pode jogar pelo empate, sei lá, o Vila não é favorito contra o Paysandu, não, nunca foi. Não? Também concordo. Ontem tivemos o fim de vez da 36ª rodada da Série B e os nossos olhos estavam sempre atentos para Ribeirão Preto, mas não adiantou muita coisa não. Veja aí. A noite dessa terça. É isso mesmo, e com esse triunfo, o Ceará, Renato Sobrinho, roubou a vaga do Sport de Pepa, que não consegue fazer esse time ascender aos 63 pontos, Renato. Podemos dizer que Santos, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e Ceará serão os 4 clubes que pisarão na Série A no ano que vem? Eu tô cravando isso aí já há algum tempo. Disse aí, inclusive, que o Sport derraparia, e não deu outra, né, rapaz? O Ceará tomando a vaga. Detalhe, sabe o Saulo Mineiro aí que fez hat-trick ontem? Sim. 2019, sabe onde ele estava jogando? Não. Craque de Catalão. Você tá brincando? Tô te falando, disputou o Campeonato Goiano aqui. E não ontem foi decisivo. Mas ontem deitou e rolou, literalmente. Ó, time como o Sport não pode, mais uma vez, na reta final, fazer o que tá fazendo. Tá com síndrome de Vila Nova, sabia? E o ano passado, Renato, nos últimos 5 jogos, ele chegou com os mesmos 59 pontos e fez apenas 4. Dessa vez ele chegou com 59 e fez apenas 1 até o momento. O que você passa com o Sport? Então, é um time que está tendo problema, acho que até psicológico na hora de chegar e decidir. Danilo, é o seguinte, para vocês que estão aí, times que estão brigando para chegar numa fase decisiva, decisão, amigo, não se joga. Decisão se ganha. Aí se usa todas as estratégias possíveis e chega realmente para decidir. É nessa hora que você separa os homens dos meninos. É, isso mesmo. E lá no Atlético, já na Série A, estão separando alguns homens que vão ficar aqui pro elenco do ano que vem. Mas ainda tem jogo para se cumprir dentro do Brasileirão da Série A. E o Baralhas falou com a nossa equipe. Veja aí. É uma situação, assim, meio chata, né, na posição que a gente se encontra, a gente sabe que podia ser melhor, mas enfim, em questão do ano que vem ainda, não sei se foi conversado com o meu empresário, não quero me envolver nesse assunto, que espero que meu empresário e o presidente se cheguem num acordo. Caso aconteça, eu estarei feliz, é um clube que eu gosto, minha família gosta, então isso daí eu deixo para eles conversarem. Profissionalismo, a gente tem que todo dia chegar aqui e fazer nosso melhor. É um grupo fechado, é um grupo que trabalha muito, a gente se dá muito bem, então é caráter. A gente sabe do momento delicado, mas a gente tem que vir aqui todo dia, ser profissional, trabalhar duro, porque a gente tem que seguir forte para ir todo mundo junto, que é o mais importante. Renato Sobrinho, tem que ter caráter, tem que cumprir a tabela ainda que resta, jogos contra o Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras. O Atlético Goianiense já começa a se preparar para 25 ou não é bem assim? Termina o ano de forma digna, com caráter, como disse o Baralhas? Olha, caráter e dignidade você tem que ter sempre. São profissionais, como o Baralhas mesmo citou aí. Agora, dá para o Adson já ir formatando quem ele vai contar ou quem não vai. Eu, por exemplo, penso que o Gabriel Baralhas, para uma Série B, é um bom jogador. Agora, o que pode ser um problema? O salário. Uma vez que ele é um jogador do Inter, o Atlético tem um salário que é alto para a realidade da Série B, então tem que negociar. Mas eu ficaria com o Baralhas. Assim como os 2 zagueiros, tanto o Alex como o Adriano, o Romão, né? O Shailon eu já não ficaria, porque para mim está desgastado perante a torcida. Mas o Atlético tem que se reformular e pensar também num treinador para 2025. É isso mesmo. Os próximos confrontos do Dragão nessa Série A, produção, os de hoje, né? Hoje tem rodada do Brasileirão da Série A.
Lembrando que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram no final de semana pela Copa do Brasil e hoje jogam pelo Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense também enfrenta o Atlético Mineiro já no sábado, esse jogo da rodada 19. Ou seja, o Galo com 2 deslocações fora de casa, Renato. E vai pro Rio, hoje, onde pra mim ele é favorito. Por quê? Porque o Atlético se interessa pelo campeonato, sabia? O Flamengo tá de ressaca, não tá de férias já aí pra nada. Já tem vaga na Libertadores garantida. A única coisa que o Flamengo tem, não tem uma decisão por vir ainda? Não. Não? Não. Então já ganhou o que tinha pra ganhar? Já, Esquece, Copa do Brasil. Então, vamos comemorar. E o Galo não. Por quê? Porque se ele perder pra final pro Botafogo, que pode acontecer, ele fica sem calendário da Libertadores. Então ele tem que tentar chegar no Brasileiro. Por isso essas 2 partidas são muito importantes. É muito importante mesmo. Põe na tela a classificação, produção, para que a gente analise. Olha só a posição do Atlético Mineiro, 41 pontos, Renato. Se ele vence os 2, ele vai a 47. 7. Mas ainda fica um pouco longe de um G6, que pode ser possível, né? Penso que vai Caso acontecer. o Botafogo vença, a Conmebol Libertadores abre mais uma vaga. O Flamengo já está garantido. Poderia ser para São Paulo e Cruzeiro essa vaga? Exatamente. Ou São Paulo e Galo? Pois é, aí 47. Que tá. O Cruzeiro tá ali com 47. O Atlético vencendo chega ao mesmo número de pontos. O São Paulo tem muita coisa na frente, mas só chega até G6 mesmo? Não tem possibilidade de chegar mais, não? Tem, caso o Botafogo vença a Conmebol Libertadores. Aí abre a 7ª vaga. Então essa é a possibilidade. Mas aí o Galo tá visando ali. Tá, é por isso mesmo. Se ele perder, ele tem a possibilidade de chegar nessa 7ª vaga. É isso mesmo! Gente, vamos ali bater um papo com o nosso advogado internacional que está aqui no nosso programa Placar Esportivo hoje, nos dando a honra de trazer tantos conhecimentos assim de assuntos pertinentes no futebol. Doutor, é uma pergunta que corre muito aqui no nosso país e eu queria que você falasse para mim como que vocês lá na Europa, a FIFA, vê os jogadores jovens brasileiros, principalmente que tem muitos que vão para a Europa, menores de idade. Como que é visto isso por lá? A pergunta é excelente e é uma cada vez maior preocupação da FIFA. Até cerca de 2013 a FIFA não regulamentava isso e os jogadores, os menores, crianças, até porque o futebol envolve muito dinheiro já, sim, mesmo em idades muito novas. E era livre, por exemplo, temos o exemplo do Lionel Messi, que foi com 12 anos para Barcelona, pelas suas qualidades como jogador de futebol. E hoje em dia já não seria necessário isso. Foi um olheiro do Barcelona que o viu na Argentina e o levou. A FIFA começou a ter preocupação com isso e em 2013 fez uma regulamentação própria, uma parte da regulamentação só dedicada à transferência internacional dos jogadores, em que fixa uma regra geral. Certo. É proibida a transferência internacional de jogadores menores de 18 anos. Mas como que faz? Ele tem que esperar completar os maiores de idade para ir? Tem exceções. Antes disso, o que tu falaste, temos o caso do Hendrick, que foi do Palmeiras para o Real, e ele esperou pelos 18, por fazer 18 anos, sim, para ir para se apresentar no Real Madrid. Claro que o Real já estava de olho nele, já estava o negócio fechado há muito tempo. Mas o princípio geral é este: proibido, não pode. O que é que a FIFA se preocupa? Proteger o menor, proteger a criança. Tem exceções a esta regra. A primeira exceção é se os pais forem trabalhar noutro país. Mas não pode ter nada a ver com futebol. Não tem que estar relacionado. E o clube vai ter que provar que que a ida dos pais para outro país não tem a ver com futebol. Danilo, tu fala assim: doutor, o Real Madrid tinha dinheiro, o Real Madrid podia comprar um restaurante para o pai e para a mãe do Hendrick e eles iam trabalhar lá. Passado 2 meses, o Hendrick aparecia jogando no Real Madrid. A FIFA exige controle à Federação, que depois tem que informar a FIFA. E o que é que acontece? Um clube como o Real Madrid, um grande clube, não queria correr o risco de ter sanções pesadas se fizesse isso, que poderia ir até uma descida de divisão. Se ficar provado que o clube incentivou uma transferência internacional de um menor em fraude à lei da FIFA, pode dar até descida de divisão. É. Outra exceção não tão importante é um jogador que se transfere para um clube de outro país perto da fronteira. Um exemplo engraçado: imagina um clube da Venezuela, perto da fronteira com o Brasil, pode jogar num outro clube desde que seja 50 km para um lado, 50 km para o outro da fronteira. Portanto, e a distância entre o novo clube e a residência do menor não pode ser mais de 100 km. Vê a preocupação da FIFA nisto. Olha só, então ela é bem detalhada.
Tem uma outra exceção também, que é por razões humanitárias. Quando o menor vai para outro país por razões humanitárias. Infelizmente, agora na Europa, nós temos o exemplo da guerra na Ucrânia. Num país em guerra, o menor pode ter que fugir. E aí a FIFA permite que ele faça essa transferência e se inscreva num país. Nós estamos recebendo agora em Portugal garotos ucranianos que fogem desse mesmo motivo, fugindo da guerra. Depois tem também uma outra exceção, que é para um jogador estudante. Mas aí a transferência para um outro país para estudar tem que ser efetiva, a razão tem que ser o estudo. Não pode fingir, simular. Exatamente. Imagina que vamos falar o caso do Hendrick, por exemplo, com 17 anos, e ele entrava na Faculdade de Direito de Madrid. Entende? Aparece lá no Real jogando. Estudou onde? E agora, nem no Brasil ele estudou, né? Exato. A Federação Espanhola estaria obrigada a esse controle. Por isso é que o Real Madrid, e muito bem deu o exemplo, esperar que ele fizesse 18 anos para apresentá-lo. É uma preocupação muito grande da FIFA, especialmente desde 2013. E será que a FIFA também está de olhos atentos ao que anda se passando no mundo do futebol e CPI de casas de apostas? Porque aqui no Brasil tem jogadores de seleção brasileira que foram convocados. Veja aí. Renato Sobrinho, o que dizer de jogadores que estão a níveis mundiais, a nível internacional, Paquetá Seleção, Luiz Henrique, se sujeitar a tomar um cartão para ganhar 40, 10, 20, 30 mil reais? Se for confirmado que se suspeita, e eu acredito, infelizmente, que eles estão meio que encrencados, a pobreza não é financeira, não. A pobreza é de espírito. E me entristece muito saber que um cara que ganha 1 milhão... Gente, esse Bruno Henrique, virou até meme aí. O pessoal tá colocando nas redes sociais assim, depois que ele ganhou. Agradecer a minha família... Não, agradecer a todos os torcedores e a minha família por ter confiado e apostado em mim. Brincadeira, né? Se for verdade isso está acontecendo, Bruno Henrique, me perdoe, mas você realmente... Que falta de personalidade, que falta de caráter. Eu quero crer que isso não é verdade, mas as evidências todas conspiram contra você, o que é lamentável uma atitude dessa, viu? É, isso mesmo, Renato Sobrinho está coberto de razão. E o nosso quiz, produção, eu quero saber de quem está em casa, pesquisa aí, qual jogador marcou o primeiro gol da seleção brasileira lá na Copa de 58, que foi a primeira grande decisão nossa? Foi o Pelé? Foi o Vavá? Preguinho? Garrincha ou Zito? Confesso que não vi nenhum jogando, mas ouvi muitas histórias de Pelé, de Vavá e de Garrincha e do Zito. O Preguinho, confesso que não, Renato. O Preguinho foi antes, né? O Preguinho estava antes dessa Copa aí. Tá? O Preguinho foi na década de 30, 34, as primeiras 2 Copas do Mundo, né? Se foi 34 ou 38. O Brasil perdeu para o Uruguai aqui, né? Exatamente. Foi 30 e poucos. Não, em 50 foi o Maracanaço, foi em 1950, tá? Na Copa do Brasil, no estádio Maracanã, final. Perdeu com o gol que marcou o goleiro brasileiro lá. Que falhou? Tomou um gol, né? Que não podia. Sim, mas enfim, ficou marcado, né, o Barbosa. Mas o que acontece? Eu já vou tirar um aí. Se fosse pra dar uma dica, sabe o que eu tiraria? Quem? Acho que não é o Mané Garrincha, não. Não? Não. Então tá bom. Então vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar lá direto para Turim. Tem o ATP Finals. A seleção brasileira encerrou a sua preparação e já tem uma escalação possível para o jogo diante da Venezuela. E mais uma pergunta para o nosso amigo Dr. Nuno Rego. Até já. Renato, você por aqui? Estamos juntos nessa emoção, né? Doutor Nuno volta daqui a pouquinho. Ele tá aqui que deixamos os aparatos aqui, todas as anotações. Preparação, anotações, Tem todo o material aí, Danilo. Exato. Mas onde chegar ao destino? Vamos chegar com a BBT, né? Claro. Exatamente. A BBT Transporte se faz presente no nosso programa, Renato. E tô sabendo que por lá, dá uma olhada nessas imagens, Renato, a BBT Transporte, que onde chegar ao destino, lá leva, além de materiais, olha, medicamentos médicos, medicamentos médicos. Boa, suprimentos médicos. E transporta para várias cidades do nosso país, né? Tudo que você precisa com demanda rápida, entrega rápida e imediata, é com a BBT. Você já sabe, ela é especializada, por isso, chegar é o destino. Exatamente. E na BBT Transporte, além de chegar ao destino, ela está abrindo vagas também para as pessoas que estão em casa, nos vendo neste momento e precisa trabalhar, Renato. É claro que a oportunidade está batendo a sua porta. Você que está acompanhando agora,
tem aí, ó, vagas de estágio. Com um detalhe, Danilo, os estagiários que estão ingressando, que tiverem interesse, entra em contato pelo celular que tá aí, ó, 62998209873. Bate papo lá, deixa seu currículo, porque os estagiários da BBT são capacitados para seguirem depois como efetivos, sabia? Eles preparam para trabalhar e formar os próprios profissionais. Então, é uma oportunidade de você seguir na carreira. E com detalhe, hein? Tem uma série de benefícios aí. Tem mesmo. Então, além das vagas de estágio, Renato, também tem as vagas de auxiliar de logística. Olha só, da B4 Comex? Exatamente, você pode fazer parte da mesma forma, mandando o seu currículo, entrando em contato pelo 62998209873. Com detalhe, não tá aí não, mas tem também uma vaga de auxílio comercial, auxiliar comercial também. Pô, que bacana, Renato. Isso, auxiliar de logística e comercial. Olha só. Então não perca tempo. Faça parte dessa grande equipe, do grande time da BBT e também, claro, da BBT Comex, não é isso? É isso, a B4 Comex. Um abraço pra Larissa, um abraço pro Wilton. O Wilton tá lá em Londres nesse momento, nos vendo, com certeza. Grande abraço pro Wilton, empresário de sucesso, uma história maravilhosa. E a Larissa disse que na próxima semana vai estar conosco aqui para ela mesmo, que é a gerente de recursos humanos, fazer toda essa triagem e explicar como é que funciona a BBT. Vai ser uma honra recebê-la aqui, claro. Com certeza ela vai direcionar todas essas vagas pro nosso telespectador que esteja precisando. Não perca tempo. Procure a BBT, porque chegar é o destino. Tamo junto. Chegar ao destino será para essa seleção? Renato Sobrinho, o Brasil vai para Manturim enfrentar a Venezuela e nós preparamos uma matéria para você. Veja aí. É isso mesmo, as eliminatórias sul-americanas têm vez no nosso programa. E nesta quinta-feira, Renato Sobrinho, às 18 horas, horário de Brasília, essa seleção escalada por Dorival Júnior vai entrar em campo em Manturim. Ederson, Wanderson e Abner dos dois lados, nas alas. Interessante, hein? Tirou o Danilo, né? Já tava passando da hora. Me tirou? Não você, o outro. Ah, tá. Você tá jogando mais que ele. Muito. E olha que você já parou, hein? Mas ele joga no Juventus. Não tem problema, você joga no... Não, aqui no placar esportivo, né? Tem final de semana. É maior, o time é maior. Vem com nós. E o Mauro, que tá aqui presente, jogou no Braga. Então, time grande. O Mauro conhece. Conhece. Disse que marcou você. Deu em você. Mauro, pô, chegou no Braga. Eu não consegui chegar lá, vai vendo, hein? Um abraço pra ele que tá aqui nos vendo no nosso programa. Também a namorada do Dr. Nuno tá aqui, ó. Rapaz, ele veio pro Brasil conhecer a família. Já imaginou? Será que ele vai pedir casamento? Não, além disso, ele vai levar sogro e sogra pra Portugal. Será? Depois vamos pegar ele ali? Vamos tomar aquele vinho, chamar o sogro e a sogra. Vai vendo, gajo. Será? Marquinhos e Gabriel Magalhães é a dupla de zaga, Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha, Renato. Rapaz, eu acho interessante o Gerson ganhar a condição de titular. Tá jogando muito, hein? Né? E o Paquetá, eu não sei o que tá fazendo na seleção. Tinha que quietar. Também, né? Exato, fica lá em Londres, né? Mexe com esse negócio aqui. E na frente, Vini, o The Best, o Savinho e o Igor Jesus. Isso, porque o Rodrigo tá suspenso, né? Aliás, lesionado, né? Lesionado, é. Então tá fora. Mas tá bem escalado? Tá, é o que tem de melhor na seleção nesse momento. Penso que não será a vida fácil, sabe por quê? Rapaz, quem diria, hein? O futebol venezuelano evoluiu e muito. É verdade. Ai, quem diria tem medo da Venezuela. Nesta quinta, às 18 horas, Venezuela e Brasil, lá em Manturim. Ai, que pedreira. Meu Deus, antigamente a guerra era de 3-4, Não, mas o Brasil é favorito, sabia? É? Mesmo com toda a diversidade, tem que jogar sério, né? Jogar firme, não dar espaço. Porque lá tem um baixinho lá que é complicado, tem um outro meio que joga no Atlético que é complicado, tem um povinho lá que dá conta. Não só as eliminatórias sul-americanas têm vez. Essa data FIFA também as seleções lá pela Europa, da nossa cidade, do Dr. Nuno e de outros países entram em campo. Veja aí. Pelas seleções europeias. Renato Sobrinho, alguns confrontos das Ligas das Nações que me chamaram a atenção foram dois, pra ser bem específico. Bélgica e Itália jogam em Bruxelas. Clássico, hein? Jogaço, hein? Esse vale a pena. Lukaku contra Reteg. Vamos ver o que vai ser. Sabia que o Reteg é o artilheiro do italiano? Eu ia fazer hashtag pra ele, então hashtag. Ele tá jogando muito bem na Atalanta, voando baixo. E a Inglaterra, que perdeu pra Grécia com 2 gols de Pavlidis lá em Wembley, vai visitar agora Atenas. Você acredita? Os gregos que se preparem, porque os ingleses estão buscando reabilitação, não é isso? Para, Renato. O favoritismo é a Grécia, não é não? Vai vendo, né? É isso mesmo. Dr. Nuno Rego, seleções da Europa, você tava lá, né? Eles vão jogar amanhã lá pela Liga das Nações. E a seleção portuguesa, como é que tá? Está bem. Os gajos? Está bem. Continua. Portugal tem uma geração de ouro. Tem grandes jogadores. Vários jogadores para cada posição. Tem muitos. Tu olha no banco de reserva de Portugal e vê lá jogadores. Rafael Leão. Félix. Melhor jogador do campeonato de Itália, suplente de Portugal. Você vê um Félix no banco, Bruno Fernandes, Danilo Pereira. O médio do Paris Saint-Germain. Vitinha. E continua a viver à volta de Cristiano Ronaldo. Até quando, hein, doutor?
Vai vendo. Falam 2 anos. É? Falam 2 anos que ele quer Então chegar vai nos pra 1000 Copa, né? gols. Ele quer chegar nos 1000 gols como o Pelé. Ele quer chegar Doutor, nos 1000 gols. e uma pergunta interessante. Alguma mãe ou pai que esteja nos vendo neste momento tem um filho que tem um talento nato, mas é menor de idade. Essa abordagem de empresários, chamados gaviões do futebol, ela é permitida pelas leis da FIFA, pela pessoa sendo menor de idade? O empresário chega oferecendo casas, dinheiro. Como que é feito isso, hein? É uma pergunta que todos os dias a gente se depara com isto. Vamos falar sinceramente. A FIFA não gosta de empresários. Não? A gente não gosta. Aliás, até durante cerca de 10 anos não tratava das questões de empresários. Lembro que uma vez na FIFA me falaram que quando o Tevez assinou pelo Manchester United, apareceram 5 empresários reclamando pagamento de comissão só de uma transferência, eles fora. Agora se foram obrigados a regulamentar novamente a questão dos empresários. Relativamente aos menores, a preocupação é sempre proteção do menor. O princípio geral da FIFA é um menor de idade não pode ser representado por empresário. Mesmo um menor de 18 anos. Tem uma exceção e 5 condições. A exceção é esta. Um empresário pode abordar um jogador 6 meses antes de ele completar a idade mínima para fazer um contrato profissional. Certo. Em Portugal, e a idade mínima depende de país para país. Cada país define a sua idade mínima. Entendi. Em Portugal é 16 anos, aqui no Brasil também na Lei Pelé são 16 anos. Ou seja, um empresário só pode abordar um menor com 15 anos e meio para fazer um contrato. Antes disso, é a exceção. Não pode. Entendi. Proibido. Tu dizes-me assim, doutor, mas isso tem muito. Todos... Sim, tem muito. Legalmente não pode. Não pode. Todo e qualquer contrato assinado com o empresário é nulo. Imagina que alguém que nos está em casa vendo tem mas o meu filho assinou tem 14 anos, é craque, assinou com um empresário, não estou satisfeito. O contrato é nulo. É só ir no tribunal ou então na CBF e a CBF... Ele é anulado. Anula o contrato. Poxa, que legal. Doutor... Pronto, depois há algumas coisas curiosas. Esta regra tem esta exceção, mas depois tem outros requisitos. Primeiro, o agente, o empresário, tem que fazer um curso anual na FIFA. Ou seja, não é só ser empresário, tem que ser empresário com especificação de menor. Todos os anos tem que atualizar isso. Duração... É como se fosse um cadastro na FIFA. Exatamente. Certo. Mas para menor. Certo. Só para trabalhar com menores. Os pais têm que assinar os contratos. Quer com o empresário... Quer com o clube. Quer com o clube. Senão, nulidade. Não existe para a ordem jurídica. Ele não fica válido. Exatamente. Não é válido. Os pais têm sempre que assinar. Boa. Outro, depois, também é a duração temporal. Máximo 2 anos de contrato que assinar. E uma coisa que fazem muito, para informar as pessoas lá em casa, é a opção de automaticamente renovar. Imagina, o empresário, vou assinar 2 anos, mas em 2026 automaticamente renova mais 2 anos. Essa renovação é nula. É nula também? Não pode. Pô, pertinente, máximo 2 anos. Doutor, vários assuntos interessantes. Muito. E depois, para terminar, uma coisa mais curiosa, e lá está, a FIFA não gosta de empresários. O empresário não pode receber dinheiro de comissão, nem do clube, nem do jogador, enquanto ele for menor. É? É. E muitos recebem por aí. Doutor, nós temos muitos assuntos para falar. Eu quero agradecer a sua presença. Estamos chegando mesmo ao final do programa. Muito obrigado pelo seu carinho, por ter aceito o nosso convite. Danilo, foi um prazer ter aqui uma recordação de um cara que muito obrigado. Está arrebentando na Europa agora. Marcou 3 ao City. Que é isso, semana passada, veio. Olha só, um presente vindo lá de Portugal. Vamos ver. O cara que tem Barcelona, Real Madrid. Olha aí, Renato. Correndo atrás dele, hein? Os maiores times do mundo correndo atrás dele. Os maiores times do mundo correndo atrás de Gyökeres. E o doutor é advogado dele, hein? Que isso. Você esteve com ele, doutor? Estive com ele na véspera que tu falou comigo. Se eu soubesse,
Tinha trazido mais coisas, mas só para... Não, só de receber esse presente foi com muito carinho. Muito obrigado. Muito obrigado pela recordação, tá? Eu que agradeço. Um bom regresso, boa estadia aqui na nossa cidade. Muito obrigado pelo presente. Valeu e parabéns pelo programa, fantástico. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, doutor. Tchau. Obrigado por tudo, por ter me ajudado lá em Portugal também. Faço questão. Muito obrigado, viu? Tá bom. Sempre foi honesto comigo, um caráter sublime. Muito obrigado. É esse o meu papel. Obrigado. E o nosso programa tá chegando ao final, Renato. Eu ganhando um presente lindo. Olha só, Renato. Sporting, né? Pióqueres, Sporting de Lisboa. Ó. Manda bem, manda O bem. cara tá indo pra vários times grandes, hein? Beleza, hein? Renato Sobrinho, e a resposta do nosso quiz? Você sabe me dizer? Rapaz, vá. Vá? Vá. Termina com vá? Vá. E começa com? Errei! Errou! Foi o preguinho, Renato. Rapaz, eu pensei que fosse... 1930, Renato. O Brasil não chegou na final? Não, mas eu pensei que era a seleção da final de uma Copa. O Brasil chegou na final, chegou? Chegou em 30, ué. Não tinha nascido Preguinho. também? Eu também não. Por isso que erramos. Então, preguinho. E eu falei sobre ele, hein? Ele também. Vambora. Valeu, toma sua camisa. É verdade, você quer não roubar cabe minha aqui, camisa, né, meu? Não cabe, né? Vambora, então? Vamos nessa. Vamos lá, tchau. Abraço. Fique Tchau. com Deus. Valeu, Pra você galera. de casa, tchau.